falar sobre alguns mitos, né, que falam muito, né, sobre árvores e sobre a arborização urbana, que eu acho importante serem quebrados. Primeiro, mito 1, a raiz cresce tanto para baixo quanto a árvore para cima. Isso não é verdade. Isso acontece muitas vezes no cerrado, onde você tem um solo poroso, arenoso, em que a raiz consegue avançar e vai em busca de água, você consegue ter raízes muito extensas, muito profundas, né? E que muitas vezes se igualam até ultrapassam a altura da árvore. Mas isso depende mais de solo, condição de solo, do que propriamente da genética da árvore. Então, nem sempre isso acontece, e é mais uma questão de aspectos abióticos, né, do que de aspectos genéticos da espécie, muitas vezes. Então, não é verdade que a raiz vai crescer sempre, tanto para baixo quanto para cima. A árvore vai crescer com a raiz, quanto ela cresce para baixo, vai crescer para cima. Não é verdade. Mito 2, todas as árvores têm raiz pivotante. Sim, todas as árvores têm raiz pivotante, mas elas não duram para sempre. Esse é um detalhe. Então, muitas vezes a gente vê árvore caída e fala, porque não tinha raiz pivotante mais. A raiz pivotante a gente sabe que até em viveiro a gente fica cortando ela. Ela vai em busca de água, é a principal coisa que a raiz pivotante quer, é água. As raízes auxiliares, né, vão mais em busca de nutrientes. Depois que você tem essas raízes auxiliares, vamos dizer, já bem formadas, a raiz pivotante, se você tem um solo que retém água, ela acaba não sendo mais tão importante, essa raiz acaba se perdendo. Então, nem sempre você vai, ao longo do tempo, ter essa raiz pivotante. Ela vai desaparecer da árvore, muitas vezes. E ela não está tão ligada a equilíbrio, porque a árvore tem mais equilíbrio e na extensão horizontal da raiz do que em profundidade. Quanto mais a raiz se expandir ao redor do tronco, mais equilíbrio vai ter, diferente de em profundidade. A raiz da árvore fura paredes ou fura canos. Isso também é uma mentira. A raiz só vai entrar num cano se tiver alguma rachadura, alguma umidade que vai conduzir ela para dentro daquele cano que vem de alguma rachadura. Ela não consegue, não tem uma furadora que vai lá e furar o cano ou vai furar a parede. Tem que ter uma rachadura inicial e um atrativo para ela estar chegando ali. Geralmente é umidade. Então, isso não vai acontecer se já não tiver uma rachadura inicial. Então, ela não chega a furar. O mito 4, raiz derruba muros. A raiz pode derrubar muros, mas nem sempre, né? Isso depende muito da espécie, etc. Mas a força que ela tem que ter para derrubar um muro inteiro é muito grande. É só raiz, e se tiver muito mal plantada, né? Tipo uma figueira muito próxima de um muro, ou qualquer espécie aí de raiz tabular. Mas esse é difícil de acontecer. Né? Isso tem que ser um problema de planejamento mesmo. Mito 5, a raiz se estende até a projeção da copa. É a mesma coisa do mito 1. Né? Nem sempre isso tem mais relação com questões abióticas, principalmente de solo, do que com que a genética da árvore quer, que a genética de várias espécies quer. Normalmente não é assim. No cerrado, tende a acontecer isso muitas vezes, né? Em áreas de solo mais poroso, principalmente. O mito 6, os cupins atacam e matam as árvores. Isso não é assim que acontece. Na verdade, os cupins, as espécies de cupins que ocorrem nas árvores urbanas, e na grande maioria no Brasil aqui, são espécies que consomem matéria morta. Elas não consomem matéria viva, esses cupins. E, na maioria dos casos, né? Tem um caso ou outro que você pode encontrar um cupim que ataca madeira viva mesmo, mas a maioria consome madeira já apodrecida, né? Matéria em decomposição. Então, em geral, os cupins são indicativos de que aquela árvore está mal de saúde, porque tem provavelmente um oco interno ou muitos galhos podres, então está indicando que tem muita matéria morta naquela árvore. Quanto maior o ninho arborícola, né, de cupim, geralmente são aqueles cupins que fazem ninho arborícola, você já suspeita essa árvore deve estar não deve estar em boas condições.